Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou médica endocrinologista e hoje eu quero conversar com vocês sobre as doenças de tireoide e o período gestacional. Na verdade, é muito importante a gente entender que a tireoide da mãe ela é essencial para o desenvolvimento da gestação. O bebê ele só vai ter uma tireoide ativa, funcionante, depois de 3 para 4 meses de gestação. Então, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que nesse período todo, ele depende da tireoide da mãe funcionando de forma adequada para que ele tenha um desenvolvimento embrionário adequado. Então, o que acontece? Tanto nos casos de hipotireoidismo quanto nos casos de hipertireoidismo, o ideal é que seja realizada uma consulta de aconselhamento pré-concepcional com o endocrinologista para que a gente cheque se os níveis hormonais estão adequados. Por quê? Durante o período gestacional é normal que a tireoide da mãe necessite que produza uma quantidade maior dos hormônios tireoidianos para justamente dar conta de passar hormônio para a mãe e para o bebê. Nos casos, por exemplo, de mulheres com hipotireoidismo, elas já têm uma produção deficiente de hormônios para ela. Então, quando ela engravida, ela acaba tendo que aumentar a demanda porque ela precisa passar para ela e para o bebê. Geralmente, nos casos de hipotireoidismo, a gente tem uma necessidade de fazer ajuste na dose para mais. Então, uma dúvida muito grande, eu engravidei, eu tenho que parar o meu medicamento, a minha levotiroxina? De maneira nenhuma. Então, a levotiroxina é uma medicação extremamente importante durante o período gestacional. Por quê? Porque é a própria reposição do T4 que a tireoide da mãe não produz. Então a gente precisa aumentar geralmente a dose em torno de 30 a 50%, mas tudo vai depender do exame, como estava no início da gestação e conforme a gente vai evoluindo nessa gestação. O ideal é que a gente colete exames entre 4 e 8 semanas e vai fazendo os ajustes da dose conforme a necessidade. As metas do TSH durante o período gestacional, elas vão variar conforme a idade gestacional da mãe. Então, no primeiro trimestre a gente tem uma meta, no segundo trimestre outra meta, no terceiro trimestre outra meta. Como eu falei, no início da gestação ocorre uma demanda maior, então, de hormônio tireoidiano. Então, nos casos de hipertireoidismo, pode ser necessário a gente suspender a medicação, por exemplo. Ou nas pacientes que usam o metimazol, do nome comercial Tapazol, a gente acaba tendo sempre priorizando a troca por uma outra medicação chamada propiltiuracil. Mas essa troca sempre precisa ser avaliada, inclusive pelos exames de sangue. Porque como eu conversei com vocês, a gente pode, inclusive no primeiro trimestre de gestação, suspender a medicação se os hormônios estiverem adequados, justamente porque a gente tem essa necessidade de uma produção maior do hormônio T4. Então, sempre nos casos em que a mulher tenha já um diagnóstico de uma doença tireoidiana, a gente precisa fazer o acompanhamento junto com o ginecologista. Eu sempre brinco que no começo a mulher vê mais o endócrino do que o ginecologista. E mais lá perto do parto, ela acaba que o bebê já está formado, então a gente acaba tendo, não que a gente vá se despreocupar com a tireoide, mas a gente acaba relaxando um pouquinho e aí ela acaba indo mais para o ginecologista, justamente para poder fazer a questão de complementar a gestação e programação de parto. Mas é extremamente importante que as doenças de tireoide estejam controladas durante esse período para que o bebê não venha a ter problemas. Quais seriam os problemas? A gente tem risco de parto prematuro, a gente tem risco de crescimento intrauterino restrito, a gente tem o risco de baixo peso ao nascer, icterícia, N fatores aí que podem afetar, e a gente tem riscos relacionados à mãe também se a doença tireoidiana não estiver controlada durante o período gestacional. Então, se você engravidar sem querer e não conseguiu fazer essa avaliação antes com o seu endócrino, o primeiro passo, então eu sempre digo, o primeiro passo, você avisa o companheiro, comunica que está gestante e você já liga para o endócrino. A consulta com o ginecologista você marca depois, por quê? Porque a tireoide é extremamente importante, então, no primeiro trimestre de gestação. Descobrir a gestação, tem que comunicar o seu endócrino, tem que ir para a consulta e tem que fazer uma avaliação, para possivelmente ter ajustes ou troca da medicação ou ajuste de dose, tá, gente? Mas isso é muito individual, então sempre tem que fazer avaliação médica nesses casos. E o acompanhamento, claro, vai depender de cada pessoa, mas como eu falei, entre 4 e 8 semanas geralmente, tá? Principalmente no início da gestação. Eu espero que vocês tenham gostado, esse é o nosso tema de hoje. Então, me sigam aqui no canal para mais dicas
e até o próximo vídeo.